Bom, então nós vamos no terceiro domingo, né, que nós estamos no capítulo 5 da segunda parte do livro Paulo Estevão. O capítulo se chama Lutas pelo Evangelho e a gente estava vendo aquela questão que estava acontecendo logo que Paulo e Barnabé voltaram da viagem, das dificuldades por conta dos fariseus, né, da religião antiga, querendo impor muita coisa. Isso estava acontecendo em Antioquia e agora eles foram para Jerusalém, porque Pedro tinha prometido, né, uma reunião. Essa foi a primeira grande reunião do cristianismo, né, que é conhecido como o Concílio de Jerusalém, e onde foi discutido principalmente essa questão das imposições do farisaísmo, principalmente a circuncisão. E Paulo, no último domingo, a gente viu que ele ficou um pouco já desanimado com o fato de que eles já limitaram a presença do Tito, porque não era hebreu. Eles já quiseram impor a circuncisão do Tito, e inclusive Pedro, quem na verdade acaba para tentar conciliar todas essas dificuldades, falar que então para resolver o assunto eles iriam fazer a circuncisão do Tito para ele poder participar da reunião e poder demonstrar que um pagão, um gentil, apesar de não ter sido criado, né, com todo o rigorismo da religião deles, também era digno de ser um representante da palavra de Jesus e ser chamado de cristão. Mas nessas dificuldades, aí o Pedro estava explicando para Paulo o porquê que eles ainda obedeciam tanto aos fariseus. A igreja de Jerusalém passava por dificuldades financeiras grandes, né? Porque tinham despesas enormes e eles não tinham como pagar. E os hebreus, né, os fariseus, eles tinham recursos financeiros e eles, então era necessária a presença deles ali para que a igreja tivesse de pé. E aí, quando Paulo, nessa conversa com Pedro, ali no quarto, já à noite, ele tem uma ideia de que a própria igreja, então, tenha o trabalho para que seja autossuficiente, como ele fez nas viagens com o Barnabé. Ele era tecelão, o Barnabé era oleiro, e com isso eles conseguiam arrecadar os recursos que eles precisavam para manter a viagem deles, a vida deles e tudo mais. E aí Paulo então meio que propõe isso para a igreja de Jerusalém na época, para que se fizesse um ambiente com a produção, o trabalho que fosse voltado também para o sustento deles. E terminou então no domingo passado Pedro falando para Paulo, né? Nossa, o projeto é extraordinário e viria a resolver grandes problemas da vida dos cristãos ali da primeira época. O filho de Zebedeu, que estava junto ali, né? Ouvindo, na verdade, no começo eles estavam meio alheios, conversando entre eles, mas aí prestaram atenção e então o filho de Zebedeu, que tinha olhos radiantes de júbilo, atacou por sua vez o assunto, objetando. Mas o dinheiro, onde encontrar os fundos indispensáveis ao grandioso empreendimento? Então, o que ele estava na dúvida, né? Tudo bem, né? O projeto é ótimo para poder reverter em recursos para a igreja, mas precisa de um dinheiro inicial. E aí, como é que nós vamos conseguir esse dinheiro para poder fazer esse empreendimento? O ex-rabino encontrou em profunda meditação e esclareceu. Entrou em profunda meditação e esclareceu. O mestre auxiliará nossos bons propósitos. Barnabé e eu empreendemos longa excursão a serviço do Evangelho e vivemos, em todo o seu transcurso, a expensas do nosso trabalho. Eu tecelão, ele oleiro, em atividade provisória nos lugares onde passamos. Realizada a primeira experiência, poderíamos voltar agora às mesmas regiões e visitar outras, pedindo recursos para a igreja de Jerusalém. Então, Paulo estava falando que eles fizeram isso nas viagens e eles poderiam voltar a fazer uma nova viagem, visitando os mesmos lugares e outros lugares,
pedindo recursos para a igreja de Jerusalém. Provaríamos nosso desinteresse pessoal, vivendo à custa de nosso esforço, e recolheríamos as dádivas por toda parte, conscientes de que, se temos trabalhado pelo Cristo, será justo também pedirmos por amor ao Cristo. A coleta viria a estabelecer a liberdade do Evangelho em Jerusalém, porque representaria o material indispensável a edificações definitivas no plano do trabalho remunerador. Estava esboçado assim o programa a que o generoso apóstolo da gentilidade haveria de submeter-se pelo resto de seus dias. Então, é uma forma de coleta que ele pensou, né, na época, de fazer com que, já que vamos trabalhar pelo Cristo, acho que não tem problema a gente pedir recurso para que sejam construídas as dependências, as edificações, as igrejas, para poder fazer o trabalho em nome do Cristo. E isso foi uma ideia que surgiu nesse dia e que, como diz aqui, que o próprio Paulo, né, o resto dos seus dias ele acabou envolvido com esse processo desse recolhimento, né, desse tipo de recurso para a própria igreja. Oi, Bruna, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? E vocês? Tudo jóia, Desculpa o atraso, viu? imagina. Então, ouvindo-lhe os planos, Simão levantou-se e abraçou-o, dizendo comovido: Sim, meu amigo, não foi em vão que Jesus te buscou pessoalmente às portas de Damasco. Então, olha isso, Pedro estava radiante, né? Porque Pedro não tinha encontrado solução e por isso que Pedro se submetia tanto às decisões de Tiago, às decisões que os mensageiros, inclusive, levaram lá e que fez com que ele mudasse radicalmente, porque ele sabia que, senão, se ele não tivesse esse apoio, eles não tinham como manter a igreja de pé e teria acabado o projeto, o auxílio e tudo mais. Então, essa ideia de Paulo fez Pedro ficar extremamente feliz e reconhecer, falar assim, não é à toa que Jesus foi e te buscou, né, para você trabalhar junto conosco. Fato pouco vulgar na sua vida, Paulo tinha os olhos rasos de pranto. Fitou o ex-pescador de modo significativo, considerando intimamente suas dívidas de gratidão ao Salvador, e murmurou: Não farei mais do que o meu dever. Nunca poderei olvidar que Estevão saiu dos catres desta casa, os quais já serviram igualmente a mim próprio. Então, olha que legal, ele está falando, lembrando, reconhecendo, né? O que ele está tentando fazer pela igreja de Jerusalém é em reconhecimento à própria figura de Estevão, que hoje, para Paulo, é uma grande referência, né? E para ele mesmo, ele fala que a igreja também foi de acolhimento e de auxílio direto. Todos estavam extremamente sensibilizados. Barnabé comentou a ideia com entusiasmo e enriqueceu o plano de numerosos pormenores. Nessa noite, os dedicados discípulos do Cristo sonharam com a independência do Evangelho em Jerusalém, com a emancipação da igreja, isenta das absurdas imposições da sinagoga. Então, olha por que estavam acontecendo essas imposições. A sinagoga não queria que o cristianismo tomasse, né, a mesma posição, a mesma importância, e por isso acabava se aproveitando de que eles eram ricos, né, eles tinham um domínio financeiro sobre a situação e por isso impunham. E eles acatavam para não deixar de auxiliar os outros. No dia imediato, procedeu-se solenemente à circuncisão de Tito. Então, depois dessa definição, dessa conversa que eles tiveram, que realmente ajudou dali para frente, né, as igrejas cristãs, mas dando sequência à questão do que estavam fazendo ali, no dia seguinte, então, foi feita a circuncisão de Tito mesmo, sob a direção cuidadosa de Tiago e com a profunda repugnância de Paulo de Tarso. As assembleias noturnas continuaram por mais de uma semana. Olha isso, como não é simples, né, esse processo deles. Mas então, o primeiro dia Tito não participou, no segundo eles fizeram a circuncisão e aí
a semana toda, todas as noites eles se reuniam, discutiam, expunham, conversavam e dali para frente Tito estava presente. Nas primeiras noites, preparando o terreno para advogar abertamente a causa da gentilidade, o ex-pescador de Cafarnaum solicitou aos representantes de Antioquia expusessem a impressão das visitas aos pagãos de Chipre, Panfilha, Psídia e Licaônia. Então vocês se lembram que esse foi o trajeto, né, que eles fizeram. E agora, então, depois de algumas noites, somente se ouvindo Tiago e os outros falarem, o Pedro também falar alguma coisa, mas só preparando o terreno por enquanto, Barnabé e Paulo estavam ali, e o Tito também, só ali ouvindo, ouvindo, participando, mas ainda sem ter exposto nada. Até o momento em que Pedro chamou, para que eles pudessem dar o testemunho da experiência deles. Porque a experiência que eles tiveram foi justamente com os gentios, a quem uma parte, né, dos cristãos daquela época queriam eliminar. Então, seria de suma importância eles contarem o quanto alguns dos gentios compreenderam a mensagem, se beneficiaram com a mensagem do Cristo e se tornaram verdadeiros cristãos. Então é nesse momento que Pedro, nesse concílio, chama para que eles, os representantes da igreja de Antioquia, comentassem, contassem a história deles nessas viagens. Paulo, fundamente contrariado com as exigências aplicadas a Tito, então Paulo ainda estava incomodado com aquela situação, e então, por estar contrariado, ele pediu a Barnabé falasse em seu nome. Então Paulo não quis falar. O ex-levita de Chipre, né, que é Barnabé, fez extenso relato de todos os acontecimentos, provocando imensa surpresa a quantos lhe ouviam as referências ao extraordinário poder do evangelho. Então, olha isso. Aí agora foi a vez de Barnabé, então, contar. Né? A experiência que eles tiveram, o relato de Barnabé, provocou imensa surpresa em quem ali estava ouvindo. Eles não tinham noção do que era o resultado da viagem deles. Entre aqueles que ainda não haviam esposado uma crença pura. Então, olha isso, estavam mostrando o quanto que aquilo trouxe pessoas que não tinham religião muito fixa, né, muito bem determinada, e o quanto que isso foi importante na vida daquelas pessoas. Em seguida, atendendo ainda a observações de Paulo, Tito falou, profundamente comovido com a interpretação dos ensinamentos do Cristo e mostrando possuir formosos dons de profecia. Então, olha isso, aí chegou a vez do Tito falar. E o Tito, que antes foi impedido, olha como o Jesus e Estevão, né, conduziram essa situação. A espiritualidade superior conduziu essa situação dos primeiros passos do cristianismo. Porque fizeram com que Pedro fosse realmente uma pessoa que colocasse, fosse um pacificador ali naquela hora. E ao invés de tomar partido para o lado ou de Tiago ou de Paulo, ele o tempo todo estava tentando valorizar os dois lados. E naquele momento ele entendeu: a única maneira da gente conseguir fazer os fariseus ouvirem a Tito seria fazendo algumas das exigências que eles estão cobrando, que era submetendo Tito à circuncisão. E Tito deixou que isso acontecesse, e olhem como isso não foi um grande problema. Paulo estava incomodado, porque para ele isso seria uma violência com relação ao Tito que talvez não quisesse que fosse feito aquele procedimento com ele. Mas olhem como isso transformou, talvez abriu portas nesse concílio com relação ao que eles precisavam. Eles conseguiram ouvir Tito. E Tito mostrou dons que surpreendeu a eles. Então, olha isso. Falou sobre a sua interpretação do Cristo e mostrou esses dons de profecia, inclusive, fazendo-se admirar pelo próprio Tiago. Então, o próprio Tiago
que era tão difícil, tão duro, se surpreendeu e foi convencido pela fala do Tito, que o abraçou mais de uma vez. Então, olha isso, Tiago se afeiçoou ao Tito, que era um pagão, que era um gentil de origem. Então, começa a transformar a forma de enxergar, apesar dos preconceitos, né? Apesar das imposições que são criadas muitas vezes sem fundamento. Ao termo dos trabalhos, discutia-se ainda a obrigatoriedade da circuncisão para os gentios. O ex-rabino seguia os debates silencioso, admirando o poder de resistência e tolerância de Simão Pedro. Então, olha isso, mesmo depois de Tito ter surpreendido eles, ainda assim eles queriam falar: não, mas então vamos decidir. Tudo bem, eles podem entrar, mas então eles têm que ser circuncidados. Todo mundo que quiser entrar para a nossa religião vai ter que passar pela circuncisão. Então, ainda era essa uma imposição que eles estavam querendo fazer ali por parte do Tiago e dos outros fariseus, né? E o Paulo só ouvindo e impressionado com a capacidade de Simão Pedro de ser paciente, de lidar com a situação. Quando o ex-pescador reconheceu que as divergências prosseguiriam indefinidamente, levantou-se e pediu a palavra, fazendo a generosa e sábia exortação de que os atos dos apóstolos fornecem notícia. Então, olha isso. Aí, depois de tanta conversa, passou uma semana conversando sobre o assunto. Mas aí, quando Pedro percebe que aquela discussão não iria chegar num consenso, aí ele levantou, pediu a palavra e falou. E isso que ele vai falar agora, só que agora vai falar em pormenores mais detalhados, através da descrição do Emmanuel, mas o que Pedro vai falar agora, em boa parte, também está registrado no Atos dos Apóstolos, no Evangelho. E agora olhem a fala de Pedro, né? Irmãos, começou Pedro enérgico e sereno. Bem sabeis que de há muito Deus nos elegeu para que os gentios ouvissem as verdades do Evangelho e crescem no seu reino. Então, olha, ele começa falando assim: a gente sabe que Deus elegeu um povo, o povo hebreu, mas que passasse a mensagem para todos os povos. Talvez entenderam agora que a mensagem é para os hebreus, não fica restrita para os hebreus. Já ficou claro porque Jesus falou: eu preciso que isso seja levado a todos os povos. Então ele começa falando isso, não tirando o merecimento do povo hebreu. Então, e ele fala isso. O Pai, que conhece os corações, deu aos circuncisos e aos incircuncisos a palavra do Espírito Santo. Estão comprovando o que aconteceu com Tito. Tito, mediunizado, o que eles citam, né? A palavra do Espírito Santo é quando uma inspiração divina vem e é falada através daquele que eles diziam profetas, né? Então, eles já tiveram a comprovação que tanto os que são circuncisados quanto os incircuncisados recebem o dom dessa palavra, do Espírito Santo. No dia glorioso do Pentecostes, isso então aconteceu inclusive antes dessa questão aí. As vozes falaram na praça pública de Jerusalém para os filhos de Israel e os filhos dos pagãos. Então, Deus não fez distinção até agora. O Todo-Poderoso determinou que as verdades fossem anunciadas indistintamente. Jesus afirmou que os cooperadores do reino chegariam do Oriente e do Ocidente. Não compreendo tantas controvérsias. Então, olha isso, Pedro reuniu tudo o que ele tinha de realmente de coerência com relação ao que eles tinham de informações e passou naquele momento. Não entendo por que tantas controvérsias entre vocês. Se por parte de Deus e de Jesus já ficou claro que isso não é para ficar limitado a um povo. O mestre exemplificou a necessidade de harmonização constante.
palestrava com os doutores do templo, frequentava a casa dos publicanos, tinha expressão de bom ânimo para todos os que se baldavam de esperança, aceitou o derradeiro suplício entre os ladrões. Por que motivo devemos guardar uma pretensão de isolamento daqueles que experimentam a necessidade maior? Outro argumento que não deveremos esquecer é o da chegada do Evangelho ao mundo, quando já possuíamos a lei. Quer dizer, se a lei fosse tão importante assim, por que Jesus veio acrescentar o Evangelho? Então não acabou, então tem coisa a mais. Não basta a lei de Moisés. Se o Mestre nolo trouxe amorosamente, com os mais pesados sacrifícios, seria justo enclausurarmos-nos nas tradições convencionais, esquecendo o campo de trabalho? Quer dizer, por que discutir isso? Se tem que comer lavando a mão desse jeito, se a carne é pura, se a carne não é pura, se tem que circuncisar, se não tem que circuncisar. Jesus já enfrentou todos esses sacrifícios para mostrar que a questão é de união e não de separação. Não mandou o Cristo que pregássemos a boa nova a todas as nações? Claro que não poderemos desprezar o patrimônio dos israelitas. Então, o tempo todo, Pedro está sendo coerente e não menosprezando nenhum dos lados. Então, olha o que ele está falando. Jesus falou para ampliar, mas é claro que nós também, apesar de achar que a lei não basta, nós não podemos desprezar e menosprezar o patrimônio que as leis de Moisés nos trouxeram. Temos de amar os filhos da lei, que somos nós, a expressão de profundos sofrimentos e de elevadas experiências que nos chegam ao coração através de quantos precederam o Cristo na tarefa milenária de preservar a fé no Deus único. Quer dizer, nós temos que respeitar o que os profetas fizeram, todo o esforço que foi feito até agora. Mas esse reconhecimento deve inclinar nossa alma para o esforço na redenção de todas as criaturas. Então não tem limite, não tem cerco a ser colocado só alguns e outros excluídos, não tem. Jesus veio para mostrar justamente o contrário. Abandonar o gentio à própria sorte seria criar duro cativeiro, ao invés de praticar aquele amor que apaga a todos os pecados. Então, olha isso. Deixar com que aquele que a gente julga como sendo indigno de receber a mensagem, só porque não faz parte do nosso povo, seria criar um cativeiro muito duro para ele e para nós mesmos, ao invés de praticar o amor que Jesus exemplificou, que é o amor que apaga todos os pecados. É pelo fato de muito compreendermos os judeus e de muito estimarmos os preceitos divinos que precisamos estabelecer a melhor fraternidade com o gentil, convertendo-o em elemento de frutificação divina. Então é justamente aquilo que a gente tem que pensar, né? É como ele fala, é porque nós temos o conhecimento dos preceitos divinos, é de nós que se espera a prática maior desse conhecimento. E a mesma coisa que às vezes a gente faz com relação a uma pessoa que tem uma atitude que não é cristã, e nós estamos querendo cobrar dele uma atitude cristã, mas quem é que é o cristão aqui? Né? Se somos nós que estamos aqui estudando, que estamos aqui buscando cada vez mais aprender o que é seguir a palavra do Cristo, aí a gente vê uma pessoa fazendo algo totalmente diferente e a gente quer impor àquela pessoa uma conduta, mas não somos nós que estamos buscando então exemplificar? E isso vale também, essa reflexão que está falando do cristianismo e o judaísmo, vale para hoje o espiritismo e as outras religiões também. A gente toma conhecimento das verdades espíritas e quer impor ou quer cobrar
que as pessoas ajam de determinada maneira, que façam isso, que façam aquilo, não respeitando que Deus talvez esteja reservando para eles uma posição ali importante naquele nicho, naquele ambiente, naquele pessoal que convive, né, e que tem a sua ainda a sua crença muito sólida naquele determinado setor, né, de religião. Cremos que Deus nos purifica o coração pela fé e não pelas ordenanças do mundo. Então não é os rituais externos que vai salvar, são a fé e o amor. Se hoje rendemos graças pelo triunfo glorioso do Evangelho, que institui a nossa liberdade, como impor aos novos discípulos um jugo que intimamente não podemos suportar? Suponho, então, que a circuncisão não deva constituir ato obrigatório para quantos se convertam ao amor de Jesus Cristo. E creio que só nos salvaremos pelo favor divino do Mestre, estendido generosamente a nós e a eles também. Então, olha isso, Pedro consegue falar tudo e determinar o que ele fala, ele como sendo, naquela época, o representante talvez maior ali do segmento, né, depois da partida do Cristo. Então ele fala, não faz sentido a gente ainda impor se o que salva é a fé e é o amor, como fala que livra da multidão de pecados. Então ele era contra. A palavra do apóstolo caíra na fervura das opiniões como forte jato de água fria. Paulo estava radiante, ao passo que Tiago não conseguia ocultar o desapontamento. A exortação do ex-pescador dava margem a numerosas interpretações. Se falava no respeito amoroso aos judeus, referia-se também a um jugo que não podia suportar. Olha isso, né? Ele foi sincero, mas ele não deixou de valorizar os judeus, mas ao mesmo tempo falou de algo que era inadmissível por parte dele. Ninguém, todavia, ousou negar-lhe a prudência e bom senso indubitáveis. Terminada a oração, Pedro rogou a Paulo falasse de suas impressões pessoais a respeito do gentil. Mais esperançado, o ex-rabino tomou a palavra pela primeira vez no conselho e, convidando Barnabé ao comentário geral, ambos apelaram para que a Assembleia concedesse a necessária independência aos pagãos no que se referia à circuncisão. Então aí Paulo falou, com a ajuda de Barnabé, e ainda pediram então que fosse feita a votação para que determinassem que não fosse necessária, né, a circuncisão para aqueles que resolvessem entrar no cristianismo. Havia em tudo agora uma nota de satisfação geral. As observações de Pedro calaram fundo em todos os companheiros. Foi então que Tiago, que tomou a palavra e, vendo-se quase só no seu ponto de vista, esclareceu que Simão fora muito bem inspirado no seu apelo, mas pediu 3 emendas para que a situação ficasse bem esclarecida. Então Tiago percebeu que realmente ele estava desapontado porque ele queria, mas ele deu o braço a torcer que Pedro, né, Simão Pedro, tinha sido muito inspirado naquilo tudo que ele tinha conseguido sintetizar ali. Mas ele falou: eu concordo, mas eu peço 3 emendas para que a situação fique bem esclarecida. Os pagãos ficavam isentos da circuncisão. Então, a partir desse dia, na humanidade, definiu-se a partir de Pedro e também de Paulo e Barnabé e da votação deles, que os pagãos não precisariam fazer a circuncisão, mas deveriam assumir o compromisso de fugir à idolatria. Então eles não deveriam idolatrar aos outros objetos, né, aos bezerros de ouro, as coisas que os povos pagãos faziam na época.
Então, para eles, aquilo era cultuar um Deus que não era o Deus único. Então, tudo bem, eles falaram, não vai ser circuncisado, mas não vai poder fazer a idolatria a outros deuses. Evitar a luxúria, segunda emenda que Tiago pede. E abster-se das carnes de animais sufocados. Então são as três exigências que Tiago queria que então fosse mantida para os cristãos. O apóstolo dos gentios estava satisfeito. Então Paulo, mesmo com essas emendas, ficou satisfeito. Fora removido o maior obstáculo. Então a questão da circuncisão estava resolvida nesse dia. No dia seguinte, os trabalhos foram encerrados, lavrando-se as resoluções em pergaminho. Pedro providenciou para que cada irmão levasse consigo uma carta, como prova das deliberações em virtude da solicitação de Paulo, que desejava exibir o documento como mensagem de emancipação da gentilidade. Interpelado pelo ex-pescador, quando se achavam a sós, sobre as impressões pessoais dos trabalhos, o ex-doutor de Jerusalém esclareceu com um sorriso. Então aí depois, em particular, né, Pedro, conversando com Paulo, pergunta o que ele achou. Em suma, estou satisfeito. Ficou resolvido o mais difícil dos problemas. A obrigatoriedade da circuncisão para os gentios representava um crime aos meus olhos. Quanto às emendas de Tiago, não me impressionam, porquanto a idolatria e a luxúria são atos detestáveis para a vida particular de cada um. E quanto às refeições, suponho que todo cristão poderá comer como melhor lhe pareça, desde que os excessos sejam evitados. Então Paulo também estava satisfeito, porque as duas primeiras exigências ele achava justo. E a questão da comida, ele achava que no fim todo mundo iria fazer o que melhor lhe fosse, achasse que devesse ser feito, evitando os exageros, né? Pedro sorriu e explicou ao ex-rabino seus novos planos. Comentou esperançoso a ideia da coleta geral em favor da igreja de Jerusalém e, evidenciando a peculiar prudência, falou preocupado. Teu projeto de excursão e propaganda da Boa Nova, procurando angariar alguns recursos para a solução de nossos mais sérios encargos, causa-me justa satisfação. Entretanto, venho refletindo na situação da igreja antioquena. Quer dizer, ele estava satisfeito com a ideia de Paulo de voltar a viajar para poder pedir, né, os recursos que eles necessitavam. Mas Pedro estava se mostrando preocupado também com a igreja de Antioquia. Pelo que observei e diviso, concluo que a instituição necessita de servidores dedicados que se substituam nos trabalhos constantes de cada dia. Tua ausência ao demais com Barnabé trará dificuldades caso não tomemos as providências precisas. Eis porque te ofereço a cooperação de dois companheiros devotados que me têm substituído aqui nos encargos mais pesados. Trata-se de Silas e Barsabás. Então Pedro envia mais dois colaboradores com Paulo e Barnabé para voltar para a igreja de Antioquia para poder contribuir. Se a gente clicar aqui, né, em Silas, ele explica que Silas, também chamado de São Silvano pela igreja, né, foi uma personagem proeminente do cristianismo primitivo e que depois acompanhou Paulo em algumas de suas viagens. Ele é contado entre os 70 discípulos. Então, quando eles, Jesus, né, intitula 70 discípulos para que se continuasse também a pregação do evangelho, Silas era um deles. E realmente Silas seguiu, inclusive, Paulo em umas das suas viagens. E Barsabás, esse outro que foi com eles também, um dos dois discípulos enviados pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém para acompanhar Paulo e Barnabé na entrega da carta de concílio de Jerusalém a respeito da circuncisão por volta do ano de 49 da nossa era. Então, olha isso. Então, realmente são as duas personagens
que constam, inclusive, na história, não só aqui no livro Paulo Estevão. Então, Pedro designa esses dois discípulos para acompanhar Paulo e Barnabé. Dois discípulos amigos da gentilidade e dos princípios liberais. De vez em quando entram em desacordo com Tiago, como é natural. E segundo creio, serão ótimos auxiliares do teu programa. Paulo viu no alvitre a providência que desejava. Junto de Barnabé, que participava da conversação, agradeceu ao ex-pescador profundamente sensibilizado. A igreja da Antioquia teria os recursos necessários que os trabalhos evangélicos requeriam. A medida proposta era-lhe muito grata, mesmo porque, desde logo, tivera por Silas grande simpatia, presumindo nele um companheiro leal, expedido e dedicado. Os missionários de Antioquia ainda se demoraram 3 dias na cidade após o encerramento do conselho. Tempo esse que Barnabé aproveitou para repousar em casa da irmã. Paulo, contudo, declinou o convite de Maria Marcos e permaneceu na igreja, estudando a situação futura em companhia de Simão Pedro e dos dois novos colaboradores. Em atmosfera de grande harmonia, os trabalhadores do Evangelho versaram todos os requisitos do projeto. Fato digno de nota, a reclusão de Paulo junto aos apóstolos galileus, jamais saindo à rua para não entrar em contato com o cenário vivo do seu passado tumultuoso. Olha isso. Emmanuel faz questão de comentar aqui com a gente que é um fato curioso, né? Digno de nota, desse momento ali. Paulo foi para Jerusalém, participou, né, desse conselho, mas não saiu na rua para evitar tumulto por conta das dificuldades do passado que ele tinha tido, né? Tumultuoso ali na sua última experiência ali em Jerusalém. Finalmente, tudo pronto e ajustado, a missão se dispôs a regressar. Havia em todas as fisionomias um sinal de gratidão e de esperança santificada nos dias do porvir. Verificava-se, no entanto, um detalhe curioso que é indispensável destacar. Solicitado pela irmã, Barnabé dispusera-se a aceitar a contribuição de João Marcos, em nova tentativa de adaptação ao serviço do Evangelho. Então, olha isso. O Emmanuel agora está falando para a gente, né, que foi nesse momento que a irmã do Barnabé, de novo, né, a Maria Marcos, pediu para que o João Marcos fosse de novo com eles. Considerando a boa intenção com que acedera aos pedidos da irmã, o ex-levita de Chipre achou desnecessário consultar o companheiro de esforços comum. Então, o Barnabé aceitou sem perguntar para Paulo o que Paulo achava, se estava tudo bem. João Marcos acompanhar eles de novo, né, para Antioquia. Paulo, porém, não se magoou. Olha que bonito, né? Acolheu a resolução de Barnabé um tanto admirado, abraçou o jovem afetuosamente e esperou que o discípulo de Pedro se pronunciasse quanto ao futuro. O grupo, acrescido de Silas, Barsabás e João Marcos, pôs-se a caminho para Antioquia nas melhores disposições de harmonia. Revezando-se na tarefa de pregação das verdades eternas, anunciavam o reino de Deus e faziam curas por onde passavam. Olha que legal isso, né? Entender que essas viagens deles, mesmo que fosse para sair de Jerusalém e Antioquia, levavam um tempo grande que eles aproveitavam para pregar o evangelho. E se revezavam ali, né? Uma hora era Paulo, uma hora era Barnabé, uma hora era cada um deles, e fazendo curas, invocando, né, o auxílio do alto e fazendo que era pedido por Jesus, né? Chegados ao destino com grandes manifestações de júbilo e da gentilidade, organizaram o plano colimado para dar-lhe imediata eficiência. Então, deram as notícias felizes, né, que realmente foi tudo resolvido, e começaram os preparativos, né, para a nova viagem. Paulo expôs o propósito de voltar às comunidades cristãs já fundadas,
estendendo a excursão evangélica por outras regiões onde o cristianismo não fosse conhecido. O plano mereceu aprovação geral. A instituição antioquena ficaria com a cooperação direta de Barsabás e Silas, os dois companheiros devotados que até ali haviam constituído duas fortes colunas de trabalho em Jerusalém. Apresentando o relatório verbal dos esforços em perspectiva, Paulo e Barnabé entraram a cogitar das últimas disposições particulares. Agora, disse o ex-levita de Chipre, espero concordes com o que resolvi relativamente a João. Olha aí agora, para preparar a viagem, o Barnabé fala assim: agora eu espero que você concorde o que eu resolvi com relação a João. E Paulo pergunta: João Marcos? Interrogou Paulo, admirado. Sim, desejo levá-lo conosco, a fim de afeiçoá-lo à tarefa. Então, olha isso. Paulo tinha concordado com que João Marcos acompanhasse eles de Jerusalém para Antioquia. Só que agora eles estão planejando de novo a viagem com as dificuldades e tudo mais. E Barnabé pedindo para Paulo que concorde. Quero levar João Marcos de novo, meu sobrinho. Quero fazer com que ele realmente se integre, se afeiçoe ao trabalho que a gente faz lá. O ex-rabino franziu o sobrancelho num gesto muito seu, quando contrariado, e exclamou: Não concordo. Teu sobrinho está ainda muito jovem para o cometimento. Entretanto, prometi a minha irmã acolhê-lo em nossos labores, né? Respondeu Barnabé. Não pode ser. Então aí os dois começaram a entrar numa certa divergência de opinião ali naquele momento. Porque Paulo estava indo fazer uma viagem mais longa do que ele fez da primeira. E se na primeira João Marcos tinha desistido nas dificuldades, ele estava imaginando que João Marcos não aguentaria de novo, né, o tranco, ou talvez atrapalhasse o que seria a tarefa da viagem. Estabeleceu-se entre os dois uma contenda de palavras, na qual Barnabé deixava perceber seu descontentamento. Então, naquele momento, eles estavam se desentendendo. E Barnabé, por um capricho, olha só, né? Como alguns detalhes às vezes fazem com que a gente caia em problema com relação a tudo que a gente faz. Barnabé, o que sempre foi o conciliador, também o pacificador, agora estava defendendo a opinião, o pedido da irmã, porque era da família, porque era um sobrinho, e ele estava entrando nesse desentendimento com Paulo, e ele descontente com a opinião de Paulo. O ex-rabino procurava justificar-se ao passo que o discípulo de Pedro alegava o compromisso assumido e impugnava, com tal ou qual amargura, a atitude do companheiro. O ex-doutor, contudo, não se deixou convencer. A readmissão de João Marcos, dizia, não era justa. Poderia falhar novamente, fugir aos compromissos assumidos, desprezar a oportunidade do sacrifício. Lembrava as perseguições de Antioquia de Psídia, as enfermidades inevitáveis, as dores morais experimentadas em Icônio, quando ele foi perseguido por conta daquela mulher que se apaixonou por ele, né? O apedrejamento cruel na praça de Listra. Então Paulo falou, lembrou tudo para Barnabé. Olha, você lembra tudo? E olha que ele só desistiu antes de que tudo isso começasse. Acaso o rapaz estaria preparado em tão pouco tempo para compreender o alcance de todos esses acontecimentos em que a alma era compelida a regozijar-se com o testemunho? Então a preocupação de Paulo era essa. Na hora em que era para dar exemplo de testemunho de um verdadeiro cristão, ele estava com medo de que João Marcos fizesse justamente o contrário. E não fosse capaz do tamanho da tarefa. Barnabé estava magoado, de olhos úmidos. Afinal, disse em tom comovedor: nenhum desses argumentos me convence e me esclarece em consciência. Primeiramente, não vejo por que
Por que desfazer nossos laços afetivos? Olha isso, o que o Barnabé está falando agora, né? Tá chorando, começando a chorar, e fala assim: o que você está falando não está me convencendo, e eu não acho que isso tudo é motivo para a gente desfazer os nossos laços afetivos, para a gente deixar de se querer tão bem. O ex-rabino não o deixou terminar e concluiu: isso nunca. Olha isso, né? Porque em nenhum momento Paulo estava discutindo o afeto entre eles. Agora o Barnabé estava achando que Paulo então estava se desentendendo a ponto de querer menos, né? O Barnabé como irmão, como amigo, com o amor que ele estava tendo por ele. Aí quando ele falou, não quero que isso desfaça nossos laços afetivos, o Paulo nem deixou ele acabar. Falou, isso nunca. Nossa amizade está muito acima dessas circunstâncias. Nossos elos são sagrados. Olha que legal isso também para a gente ver que às vezes a gente tem um desentendimento com uma pessoa que é amiga e aí por isso a gente rompe. A gente não gosta mais dela. Mas não, eles estão com opiniões divergentes, mas a amizade está acima de tudo. O elo entre eles é sagrado e as divergências de opiniões são muito pequenas perto de toda essa coisa maior. Pois bem, acentuou Barnabé, como interpretar então tua recusa? Por que negarmos ao rapaz uma nova experiência de trabalho regenerativo? Não será falta de caridade desprezar um ensejo, talvez providencial? Então, para Barnabé, falou assim: é falta de caridade dar uma nova chance para o meu sobrinho. Eu não estou entendendo então por que isso. Paulo fixou demoradamente o amigo e acrescentou: minha intuição nesse sentido é diversa da tua. Então, olha isso. O Barnabé tinha intuição de que ele levando o João Marcos, ele seria convertido, ele seria, na verdade, numa nova oportunidade, chegado no ponto. E Paulo está falando: a minha intuição é diferente da tua. Quase sempre, Barnabé, a amizade a Deus é incompatível com a amizade ao mundo, levantando-nos para a execução fiel do dever. As noções do mundo se levantam contra nós. Então, o que Paulo está começando a falar? Uma coisa são as facilidades do mundo, né? Outra coisa é trabalhar fielmente no propósito que eles estão querendo. Porque a hora que a gente vai realmente de encontro ao testemunho, aí o mundo se volta contra nós. E é aí que Paulo tem medo de João Marcos não aguentar de novo. Não é por infidelidade a Deus, mas é por não aguentar esse rojão do contra que é da multidão. Parecemos maus e ingratos, mas ouve-me. Ninguém encontrará fechadas as portas da oportunidade, porque é o Todo-Poderoso quem nos abre. A ocasião é a mesma para todos, mas os campos devem ser diferentes. No trabalho propriamente humano, as experiências podem ser renovadas todos os dias. Isto é justo. Mas considero que no serviço do Pai, se interrompemos a tarefa começada, é sinal de que ainda não temos todas as experiências indispensáveis ao homem completo. Então, aí o que ele está chamando a atenção para Barnabé? No serviço para Deus, nós não desistimos e nós estamos prontos, mas João Marcos, ele desistiu, ele não está pronto. Ele deveria ter demonstrado naquele momento que ele era capaz. Se ele não é, talvez seja outro serviço que está reservado para ele. Não que ele não tenha serviço, mas os campos de trabalho devem ser diferentes, dependendo do que o espírito está pronto. Se a criatura ainda não sabe todas as noções mais nobres, relativas à sua vida e deveres terrestres, como consagrar-se com êxito ao serviço divino? Naturalmente que não podemos ajuizar se este ou aquele já terminou o curso de suas demonstrações humanas.
e que de hoje em diante esteja apto ao serviço do Evangelho, porque neste particular, cada um se revelará por si. Quer dizer, eu não tenho condições de julgar quem está pronto ou quem não está, Paulo está falando, né? Creio mesmo que teu sobrinho atingirá essa posição com mais algumas lutas. Nós, entretanto, somos forçados a considerar que não vamos tentar uma experiência. A questão crucial de Paulo nessa decisão é essa. Assim, nós não estamos tirando a oportunidade de ninguém. Deus, inclusive, vai, respeitando o tempo de cada um, fazer com que cada um chegue no determinado momento, né? Em determinada situação. Mas o que Paulo está falando foi assim, trazendo para Barnabé a seriedade e a importância do que eles estão querendo fazer. Nós não estamos experimentando para conseguir alcançar nada. Nós estamos indo para testemunhar. Compreendes a diferença? Então, olha isso. Então, a diferença é porque nós não vamos ver se ele está pronto, nós não podemos tentar. Essa viagem é para quem já está pronto, já quem comprovou. Barnabé compreendeu o imenso alcance daquelas razões concisas e irrefutáveis e calou-se para dizer daí a momentos: Tens razão. Desta vez não poderei, portanto, ir contigo. Olha isso. Barnabé entende que realmente João Marcos não está pronto para o que era preciso. Mas o tamanho do compromisso de Barnabé com o sobrinho é a ponto de falar: eu entendo e eu realmente espero que você me entenda agora. Eu não posso ir com você. Eu vou ficar com João Marcos. Paulo sentiu toda a tristeza que transbordava daquelas palavras e, depois de meditar longo tempo, acentuou: Não nos entristeçamos. Estou refletindo na possibilidade de tua partida com João Marcos para Chipre. Ele encontraria ali um campo adequado aos trabalhos que lhe são necessários e, ao mesmo tempo, cuidaria da organização que fundamos na ilha. Então, olha isso. Aí Paulo já vem de possibilidades, né? Olha como Paulo sempre é uma mente que tem solução, que enxerga além. Então, Paulo, na hora, já também não fica magoado. Não, então tá bom, Barnabé, você não vai seguir comigo? Então, tô de mal, né? Então, não, se melindra, fica triste. Não, não vamos ficar triste. Então, vamos enxergar outra possibilidade. Vocês podem ir até Chipre. Eu estou pensando nessa possibilidade agora e eu acho que lá João Marcos vai encontrar o campo que ele precisa. Dentro deste plano, continuaríamos em cooperação perfeita, mesmo no que se refere à coleta para a Igreja de Jerusalém. Desnecessário será dizer da utilidade de tua presença em Neopafos e Salamina. Quanto a mim, tomaria a Silas, internando-me pelo Tauro, e a igreja de Antioquia ficará com a cooperação de Barsabás e Tito. Então aí Paulo conseguiu conciliar tudo. Falou, então eu vou com Silas pelas montanhas de Tauro, né? Você fica com o sobrinho, né? Então, Barnabé com João Marcos em Chipre, particularmente em Neopafos, que foi a primeira igreja que eles fundaram na viagem, e Salamina, e na igreja em Antioquia ficaria Barsabás e Tito. Barnabé ficou contentíssimo. O projeto pareceu-lhe admirável. Paulo continuava a seus olhos como o companheiro das soluções oportunas. E dentro de breves dias, a caminho de Chipre, onde serviria a Jesus até que partisse, mais tarde para Roma, Barnabé foi com o sobrinho para Seleucia, depois de se abraçarem, ele e Paulo, como dois irmãos muito amados que o mestre chamava a diferentes destinos. Então aqui termina esse capítulo, né? Mostrando esse momento em que eles acabam se separando, né? Nesse trajeto, nessa trajetória ali, com obrigações, funções diferentes. E eles aceitam, eles encontraram
a justa medida, né, de todas essas cogitações aí desses planos. E é assim que então nós vamos seguir para a próxima viagem de Paulo, né? Então Paulo agora vai partir com o outro companheiro, já não mais com Silas agora, né? Tomaria Silas, já não mais com Barnabé. E aí na semana que vem nós vamos começar, então acabamos o capítulo aqui Lutas pelo Evangelho, vamos entrar no capítulo 6, Peregrinações e Sacrifícios, da segunda parte do livro Paulo Estevão. Certo, gente? E aí, Beleza. alguma coisa aí, algum comentário? Não, hoje foi mais certo. Hoje Calmo, né? mais Assim, o calmo. capítulo. É, Então tá joia. Tranquilo, Bruna? Ádila? tudo certo, Marco. Então tá joia. Bom, então beleza. Muito obrigado aí, agradecemos a Deus mais uma vez pela nossa reunião aqui e uma ótima semana, uma ótima noite para todos. Boa noite, Gandolf. Obrigada para vocês também. Tchau, Gandolf, Bruna.